Lei Maria da Penha, violência doméstica, medidas protetivas. Hoje o vídeo é para esclarecer os clientes, os amigos, os alunos de direito em referência se esses institutos, se essa lei, ela é regulada pelo direito penal ou direito de família. Hoje a gente vai tratar apenas com a esfera de direito penal, tá? Eu sei que tem desdobramentos em direito civil, tá? Mas o que nós vamos tratar hoje é de direito penal, tá? Porque sim, Lei Maria da Penha, violência doméstica, tem os seus reflexos penais. Agora, eu vou responder algumas perguntas que a gente deixou aqui no nosso stories, tá? Que os nossos seguidores foram ali respondendo. Vi que teve divergência, é normal, tá? Porque esse tema realmente, uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa diz outra, mas eu vou esclarecer ponto por ponto, pergunta por pergunta. Quem pode pedir a medida protetiva? Pessoal, para a gente responder essa pergunta, a gente primeiro precisa entender que a Lei Maria da Penha, ela veio para proteção do gênero feminino, tá? Então, para as mulheres. Então, engloba tanto as mulheres cis, transexuais, transgêneros, tá? Então, todo esse gênero, tá? Feminino. Então, a proteção da lei, tanto no âmbito de um relacionamento, tá? Quanto em relações ali familiar, tá bom? Então, é importante entender isso. Posso pedir uma medida protetiva contra uma mulher? Com certeza, tá? Não há nada na lei que impeça um relacionamento homossexual ali entre mulheres, né? De uma mulher entrar e solicitar, né, uma medida protetiva contra a sua parceira, tá? Então, pode sim, não tem problema nenhum quanto a isso. Lembrando que não pode existir um homem pedir uma medida protetiva contra uma mulher. Isso é vedado, não existe isso na lei nem em jurisprudência, tá? Só posso requerer uma medida protetiva se tiver uma agressão física? Não. Para a gente entender essa pergunta, a gente precisa saber que na Lei Maria da Penha descreve alguns tipos de violências. Então, por exemplo, a violência física é uma delas, tá? A violência psicológica é outra. A violência sexual também, tá? Então, a violência moral, a violência patrimonial, elas são violências que englobam na Lei Maria da Penha e que te dá o respaldo para você solicitar, né, para você reivindicar esse seu direito. Quanto tempo dura a medida protetiva? Olha, na lei não há nada que determine um prazo estipulado ali para a medida protetiva. Ou seja, o juiz, ele pode determinar enquanto estiver existindo aquela ocorrência, tá? Ele pode também determinar um prazo ali de 3 meses, né? Para averiguar se continua aquelas violações, podendo prorrogar caso persista aquelas violações, tá bom? Solicitei uma medida protetiva. O agressor vai ser preso imediatamente? De pronto e de certo é que, a partir do momento que tem a medida protetiva, isso não garante ali o automático que essa pessoa vai ser presa. Não é algo automático. Tem a medida protetiva, logo ele será preso. Não existe isso, tá? Lembrando que, havendo o descumprimento, aí sim, essa pessoa, né, esse agressor, será preso, tá? Por óbvio. O agressor responderá apenas à medida protetiva? Para a gente responder essa pergunta, nós precisamos entender que medida protetiva é uma coisa, tá? E as violações ali da Lei Maria da Penha, que são aquelas que eu relatei ali na pergunta anterior, que pode ser patrimonial, psicológica, moral, isso é em um outro processo, em um outro número. Então, nós vamos ter medida protetiva e as violações, uma ameaça, uma questão física, vai ser discutido e analisado por um delegado no inquérito policial. Ou seja, um exemplo, a partir do momento que eu vou na delegacia e relato uma daquelas violações, o que vai acontecer? Vai ser instaurado uma medida protetiva, tá, contra esse agressor, e a situação criminal de uma ameaça, alguma violação psicológica, moral, será analisado em um inquérito policial. As pessoas não conseguem entender isso na prática, mas é importante entender por quê. A medida protetiva, você, né, pode pedir para ser revogado, certo? Vai ter uma análise ali para ver se realmente pode revogar ou não, se há risco, né, ali para aquela vítima. Já a questão do inquérito policial, da análise, isso você não consegue revogar, tá bom? Então, é importante entender isso,
Porque na prática muitas pessoas confundem. A vítima precisa deixar de frequentar os mesmos lugares que o agressor? A resposta é não. Então, ou seja, a vítima ela pode ir frequentar os lugares onde ela bem entender, desde que ela não frequente os lugares essenciais desse agressor. Quais são esses lugares essenciais do agressor? Trabalho, escola, estudo, né? E a moradia, onde esse agressor vive, certo? Mas talvez você esteja se perguntando, e se a vítima trabalhar no mesmo lugar que o agressor? Se a vítima estudar no mesmo lugar que o agressor? Ou se a vítima morar junto com o agressor? Prevalece, tá, o direito da vítima. Então, o que acontece? A partir do momento que os dois trabalham no mesmo lugar, vai precisar que o agressor se afaste, ou para um outro setor, ou até mesmo se afastar do ambiente de trabalho. No estudo vai ser da mesma forma. Vai ter que ter um horário alternativo, ou até mesmo deixar de estudar naquele local. Assim como acontece quando o agressor vive junto com a vítima no ambiente domiciliar. Então, acaba que o agressor tem que se afastar do lar. Então, ou seja, a análise aqui é para prevalecer o direito da vítima, tá? Desde que há a possibilidade de ter uma questão alternativa para esse agressor. Se não houver essa situação, se não tiver possibilidades, o agressor tem que se afastar. Uma pergunta bônus que eu recebo muito quando a gente atua nesse tipo de demanda. Ah, doutor, ele descumpriu a medida protetiva, então ele só vai ficar preso 3 meses. Não existe essa regra. Quando o agressor descumpre uma medida protetiva, conforme a lei, diz que ele pode ficar preso entre 3 a 2 anos. Mas para a gente entender melhor isso, a gente precisa saber que, quando se trata de Lei Maria da Penha, há um processo de medida protetiva e um processo que será analisado em questões de lesão corporal, ameaça, entre outras violações. Aqui, existe penas que vão muito além de 3 meses. Nessas questões da medida protetiva, se trata que quando há um descumprimento, essa pessoa também pode ser punida. E não existe essa regra que há só 3 meses. Lembrando que como se delimita ou como a gente analisa que houve um descumprimento da medida protetiva? A partir do momento que esse agressor, né, vai atrás da vítima ou descumpre ordens judiciais. Mas você talvez esteja se pensando, mas a vítima me chamou para ir para casa dela, ou a vítima me chamou para reatar o nosso relacionamento. Aí, nessa situação, a gente não vê esse fato como um descumprimento de medida protetiva. Então, é interessante entender isso também, que no rito da Lei Maria da Penha existe 2 processos, digamos assim, tá? E que não tem essa regra de uma prisão só de 3 meses.